Bom, gente, a gente está se encaminhando para o nosso último case, o case da BioUs. Vou pedir para o Paulo e para a Ulda se manterem aqui. Ulda, vou pedir para você voltar. Obrigada. E também convidar agora o Raimundo Lima, da BioUs, por favor, se juntar a gente. Obrigada. E o José Menezes, da Embrapi. Bom painel. Bom, dando sequência, vou pedir só para o Zé Menezes. Bom, ele já se apresentou também, né? Então, assim, todo mundo aqui conhece o Zé Menezes? Tem alguém que chegou só à tarde e não viu de manhã? Zé Menezes, 10 segundos. Quem sois? Boa tarde, José Menezes, da Embrapi. Eu sou responsável pela área de relações com o mercado. Obrigado. Raimundo, por favor, pode apresentar a BioUs. Posso pedir licença aqui, pessoal? Boa tarde, pessoal. Agradecer o convite da Willink, do Caos Focado, pela indicação da UDA, pela presença aqui também da BioUs. A BioUs é uma deep tech que nasceu em Goiás. E eu sou o founder e CEO dessa deep tech que tem 11 anos de pesquisa no agro. A gente não estava incubado em nenhum programa de universitário, não é uma spin-off universitária. A gente veio de consultoria do agro e isso evoluiu, então, para uma deep tech. Se vocês observarem, o que tem em comum entre essas duas fotos? Quem respondeu lixo plástico está correto. A diferença é que, na esquerda, a gente consegue ver esse lixo plástico, que é no canudo. Dentro desse cenário, as alterações climáticas têm provocado mais de 13 milhões de mortes anualmente em todo o mundo. São mais de 20 milhões de pessoas que deixam seus lares por conta das alterações climáticas. E, dentro desse contexto, o resíduo orgânico somado ao lixo plástico são mais de 2,5 bilhões de toneladas jogadas diretamente na natureza. E se a gente tivesse alguma solução que conseguisse atacar as duas dores ao mesmo tempo? Por quê? Porque há um assassino invisível entre nós. O microplástico está presente cada vez nas nossas alimentações, nossas bebidas. E isso está provocando diversos danos, inclusive respiratórios, até mesmo câncer. E são imperceptíveis, inclusive, para o tratamento de água especializada. E é justamente a nossa solução: eliminar o resíduo orgânico, alimentando bactérias dentro de fermentadores simples, gerando 2 bioprodutos, um biopolímero e um bioinoculante. Então, a gente consegue atacar o sistema resolvendo dois problemas, tanto o resíduo orgânico como o lixo plástico, de uma só vez. Então, num sistema de bioeconomia circular efetiva, em 2 dias, a gente utiliza esse reuso, reaproveita esse resíduo orgânico, alimenta as bactérias. O caldo biológico é aplicado diretamente no Agro 4.0 como bioinoculante, e, com isso, você reduz a necessidade de fertilizantes químicos, melhorando a qualidade do solo, a biodiversidade do solo. Se você abrir a torneira desse caldo e extrair ali do interior dessas bactérias que acumulam energia, a gente tem uma resina, uma blenda. E é justamente esse bioplástico que atende a indústria 4.0. Nosso MVP técnico, isso foi graças ao Catalisa 3, que a gente validou, então, um biopolímero, que é o PHB. E esse biopolímero tem as mesmas características de cristalinidade, resistência e flexibilidade dos principais polímeros plásticos. Porém, somos biodegradáveis e biocompatíveis. Enquanto um biopolímero plástico demora até 400 anos para sumir da natureza, o nosso leva 120 dias. Por quê? Porque o nosso é uma reserva energética da própria bactéria. E a gente, por utilizar o resíduo orgânico, barateamos pela metade o custo de produção desse biopolímero. E, com isso, a gente consegue competir, então, com o mercado. Nosso MVP de impacto mostrou que, desde 2017, assistindo produtores rurais em Goiás, impulsionamos mais de 120 toneladas, então, de proteína animal, sequestramos mais de 22.500 toneladas de CO2
e economizamos mais de 2 bilhões de litros de água. Esse case certificado pelo BMV Global, para cada 1 tonelada de resíduo tratado, sequestramos até 270 toneladas de CO2 da atmosfera. Isso é importante porque, se tratarmos 2 toneladas de resíduo, equivale-se a 1 hectare de mata nativa do próprio Cerrado, sequestrando em relação à compensação atmosférica. Nosso modelo de negócio se baseia tanto para B2F, a gente inovou porque é Business to Farmer, produtor rural e cooperativas, justamente por estarmos inseridos no agro, e também para empresas e indústrias do modelo B2B, fornecendo, então, a certificação Net Zero. A gente tem 2 potenciais de mercado do market size, porque temos o bioinoculante, com um agro de 17 trilhões de reais no mundo, sendo somente no Brasil quase meio bilhão de reais, e para a área de biopolímeros temos um mercado de 7 trilhões no mundo e somente no Brasil um mercado de mais de 3 bilhões de reais. Nossa timeline é justamente aplicar a biotecnologia desde 2013, conseguimos uma parceria com a Georgia South University nos Estados Unidos, publicamos um artigo, o professor Rafael Quirino é mestre aqui da UNB, nosso MVP junto ao Catalyse CT de 2022 permitiu a extração então desse biopolímero e validar em laboratório. Fizemos o depósito de patente graças ao Catalysa. Temos hoje uma biopacking com a Unifesp, primeira venda da biofábrica, e temos para 2024 2 PMFs, justamente com recurso do Embrapi. Proclamamos, então, para 2025 e 2026 o Scale-up, porque agora a gente tem o bioprocesso e biomateriais já validados. Nosso PMF é essa inovação, levar uma biofábrica, por isso a gente leva essa biofábrica próxima ao resíduo, reduz o custo de logística e leva a solução para o agro, para a agroindústria. Essa é a nossa biofábrica que vai operar agora, em junho, tratando vinhaça de uma cachaçaria em São Miguel do Passa Quatro, Goiás. Tenho muito orgulho de apresentar subvenções e programas, foram 24 programas de aceleração. A BioUS fez 2 anos agora, dia 15 de junho, e ao participarmos desses programas de aceleração, o Sebrae está conosco em 1/3 desses programas. E é justamente os programas que a gente mapeou, que a gente fez questão, porque cada programa desse tem, no mínimo, uma conexão de empresa e 2 mentores. São mais de 100 conexões feitas em 2 anos. E, com isso, a gente conseguiu evoluir tanto no universo local, como também internacional, porque estivemos junto com o Startup Outreach, parceria também com o Sebrae, em Singapura, participamos do Slingshot. Slingshot é uma feira de ciência também em Singapura. Fomos do top 250, fomos a única biotech que participou do Industrial Biotech em Hello Tomorrow, em Paris. Tivemos no Global Summit, com a delegação que é causa focada justamente a Willinca organizaram. Estamos agora no programa Soja Sustentável do Cerrado, estamos na fase preliminar do Haiku, e também participamos do top 15 alterações climáticas do Canadá. E, nos últimos 2 semanas, estamos agora na Arábia Saudita, de Food Tech, e no Green Technologies, da parte da Austrália. Esse painel é justamente para colocar a importância da subvenção conquistada. Isso foi mapeado estrategicamente pela BioUS em 2022. Foi mais de 1,5 milhão de reais conquistados. E aqui eu faço um recorte bem simples. A parceria dos 2 que estão ali sentados vale 1 milhão de reais para a BioUS. Por quê? Porque essas 3 subvenções garantiram para a gente um depósito de patente de processo, 2 MVPs finalizados para captação e extração desse biopolímero, com 2 MVPs em andamento para a biofábrica, com 2 POCs em andamento de bioembalagens com a Unifesp, o Via Embrapi, 2 PMFs em andamentos como bioinoculante também para a extração do PHA, e 2 NDAs e 2 cartas de interesse com corporates, que são as 2 principais empresas de cosméticos do país. Essa é a nossa foto de internacionalização, tanto em Paris como também em Singapura. Estivemos representando o Brasil como Deep Tech, e aqui tem um apelo muito grande. O Brasil, representando como Deep Tech, leva um diferente desafio para os atores dos ecossistemas de lá. Singapura, existem vários desafios a serem colocados, porque, com todo o ecossistema favorável de subvenção, as próprias startups de lá não estão buscando desafios. Eles gostam muito das startups brasileiras porque levam desafios altamente conflitantes. Eu e meu sócio temos mais de 20 anos de amizade, também do mesmo laboratório, não somos uma dupla sertaneja, só porque é de Goiás. Temos uma equipe multidisciplinar de biólogos e também na área de química, medicina e física. Todos eles, desde 2022, são integrados da BioUS.
E aí a última mensagem é justamente deixar um mundo sem lixo orgânico e lixo plástico, porque a gente está sempre jogando a sujeira para debaixo do tapete. Obrigado, pessoal. Ou, né? O pitch, podia deixar o pitch ali do o Sebrae mais Embrapi vale tanto. A cara do Zé Menezes foi assim. É isso, gente. Acho que Tem um culpado aqui, né? Nós fomos Inovativa 2022/2 Experience Sebrae, São Paulo. Aí vem um senhor chamado Rochester Costa, na minha banca. Cara, vocês não têm que... Na minha cara, vocês não têm que buscar investimento. Ele está buscando R$250 mil por 15% da startup. Vocês têm que ir na Embrapi. Vocês já conquistaram Centelha. Um ano depois, a gente conquista R$745 mil com a Embrapi, e é justamente o que validou a gente conectar com as grandes empresas. Muito obrigado, Regesta. E aí? Estou te devendo um almoço, hoje foi fotossíntese, né? E aí, acho que reformular meu raciocínio é um reflexo do quanto que o Brasil está avançando em política para a inovação Deep Tech. Atrás do Rochester tem o André, que representa a Inovativa, junto com o pessoal do MDIC, que está atrás do André. Então, também, né, responsável pelo início e desenvolvimento. Se eu não me engano, a XR também era Centelha, né, não era Inovativa. Mas, enfim, é um conjunto de atores que começa no desenvolvimento desde a bancada até chegar em Singapura, até chegar no Canadá, né? Nos bastidores, eu e o Raimundo, a gente estava conversando sobre o quanto que a gente está importando ou exportando tecnologia, né? Enquanto tem corporates indo buscar tecnologia lá fora, tem investidores e indústrias do estrangeiro vindo buscar tecnologia aqui dentro. E aí dá para a gente articular isso melhor, né? Eu queria chamar a Uda agora, quase que uma curiosidade pessoal, né? Como alguém apaixonado também pelo Catalyse CT, de entender, né? Você trouxe muito esforço de organizar, de criar, de levar isso para outros atores. A pergunta é, e aí? Estamos chegando no final, praticamente. Alguém assustou, né? Falando, nossa, vai até dezembro, e a gente já está falando, estamos chegando no final do quarto edital. O que vem pela frente? E acho que a pergunta maior, que eu não sei se você pode compartilhar isso, mas a pergunta maior é, como chamar mais atores para participar dessa construção? Porque ela, né, produz BioUs, ela produz XR Seeds, ela produz... eu não sei exatamente o número de startups de sucesso que o Catalyse CT, por exemplo, desenvolveu. Eu acredito que o desafio foi grande, né, de começar essa jornada, como a gente falou ali, 2020, 2021, e chegar até agora com esses resultados, né? Então, assim, a gente teve que trabalhar muito internamente, como eu falei, Sebrae, etc., para a gente e alguns parceiros que vieram, que acreditaram, para a gente chegar até aqui com esses resultados. Aí, quando a gente vê esses resultados, quando eu vejo a apresentação aqui do Raimundo, por exemplo, eu fico pensando assim que a gente construiu essa jornada, né, que ela termina ali em dezembro, mas ele já está prevendo ali várias coisas que ele vai precisar em 2025, em 2026. Então, assim, nós não podemos também ainda afastar dessas empresas, né? A gente já está pensando o que seria uma etapa ainda para essas empresas que vão precisar escalar, né? Que tipo de apoio nós vamos poder dar. Então, assim, nós já estamos pensando nisso, fazendo esse exercício lá no Sebrae, né? Com certeza, eles ainda... Porque a jornada é longa da Deep Tech, né? E, por mais que a gente previu aí esses 4 anos, mas algumas, principalmente, vão precisar de mais apoio. E outra questão é a gente poder chegar frente aos parceiros agora e mostrar, olha, a gente fez, né? A gente construiu isso aqui, com a ajuda de alguns parceiros, mas a gente precisa ampliar esse leque de parceiros. A gente precisa mais recursos, a gente precisa de, né, mais gente. E uma notícia boa que a gente dá
é o diálogo que a gente já está construindo com a CNI, que já é nossa parceira de longa data, né, em vários outros congressos de inovação, isso, e nós estamos lá sentados, Embrapi, MDIC, né, FINEP, construindo com eles o que seria um programa de Iptec Indústria. Né? Então, isso é fundamental para tudo isso que a gente está falando aqui. Né? A gente está muito feliz com essa construção, então, vem notícia boa aí logo desse programa que vem dar esse suporte. Né? E, justamente, o suporte nesse final da jornada. Mas que a gente quer fortalecer também o início, a formação. Aquela história de ir lá na universidade, identificar essas pesquisas, levar o empreendedorismo para esses pesquisadores, né? Dar uma cutucada lá e fazer surgir novas Diptecs. Então, a gente precisa construir esse programa e consolidar esse programa e ter parceiros integrados em toda a jornada. E contamos com a FINEP. A gente preparou um termo de parceria, já está ali na ponta, o Maxwell, não sei onde ele está, já vai entregar para vocês assinarem já. É brincadeira, obviamente, pessoal. Zé Menezes, uma das pontos que a gente trouxe hoje, na parte da manhã, foi muito a necessidade de envolver mais a ICT, né, dentro desse universo, de já começar a pensar nessas demandas de mercados e aplicações. E eu considero que a Embrapi já faz um trabalho grande mergulhando nas ICTs, principalmente colocando e contando com a infraestrutura das ICTs para permitir com que desenvolvimentos de soluções ou validações para uma BioUS, para XR, possa acontecer. Queria que você compartilhasse um pouquinho para a gente a experiência da Embrapi de trabalhar com a ICT e de conseguir ter ainda assim, né, falam que é muito difícil, é burocrático, mas a Embrapi tem agilidade em trabalhar com a ICT. Né? Como que isso acontece e como que a gente pode, de novo, publicizar mais isso para que as pessoas acessem mais e considerem que as ICTs estão abrindo as portas. Né? É um dos pontos do manifesto também, abrir as portas das universidades. A Embrapi está fazendo isso. Legal, Paulo. Obrigado pela pergunta. E, antes de mais nada, Raimundo, parabéns pelo pitch, viu? É muito mais fácil o nosso trabalho quando o empreendedor vem e faz um pitch matador como o seu, né? E as pessoas não acreditam. A gente gira o Brasil divulgando o modelo e a nossa parceria com o Sebrae, por exemplo, né? E ano passado, só para dar uma ideia, a gente participou de 149 eventos em 21 estados. Então, a gente está o tempo inteiro divulgando, né, gastando sola de sapato para encontrar os empreendedores, os pesquisadores, mostrando as oportunidades de fomento que estão aí à disposição, né, de forma desenrolada, ágil. E o pessoal às vezes não acredita, fala, pô, essa deve ter um asterisco, uma letrinha pequena lá embaixo, né? Mas como assim, não tem edital? Não, não tem edital. Mas não tem formulário para preencher? Não, não tem, né? Mas é não reembolsável? É, não reembolsável. Está aqui o Raimundo assentindo. Né? Felizmente, é muito mais fácil quando o empreendedor está ali para testemunhar. Mas esse processo, Paulo, da aproximação, a Embrapi surgiu há 10 anos atrás de uma demanda da indústria, né, de empreendedores, junto com o governo federal, especificamente o Ministério da Ciência e Tecnologia, né, que é o nosso órgão supervisor. Outros ministérios aderiram, como da Indústria e Comércio, Saúde, Educação, enfim, e aportando recursos na Embrapi para a gente fazer esse processo de aproximarmos as ICTs, né, dos desafios tecnológicos das empresas, dos empreendedores. E é um desafio, mas a Embrapi trouxe um sistema, uma metodologia de excelência operacional para esses centros de pesquisa. Então, são grupos, o que eles têm em comum é que são grupos de pesquisa com uma infraestrutura classe mundial, cérebros, mestres e doutores do melhor nível, né? Mas, acima de tudo, tem que saber trabalhar com empresa no timing da empresa. Não adianta nada ter as outras duas condições sem ter a terceira. Para a gente, é a primeira, aquela. Né? Então, é saber trabalhar com empresa no timing de empresa. A gente desenvolveu uma cultura ao longo dos anos da Embrapi, de tal sorte que hoje a gente marca um evento que a gente chama de Embrapi Day, né? E a gente coloca 3, 4, 5, 7 unidades da Embrapi que tenham fit com aqueles desafios tecnológicos que a gente previamente mapeou com aquela empresa parceira que vai participar do evento. Né? É um workshop customizado para aquela empresa que a gente está estabelecendo um contato, tentando fechar a parceria. E os pesquisadores, que na maior parte das unidades da Embrapi, na maior parte das vezes, são professores, inclusive, né?
muitos deles servidores públicos de carreira, de uma universidade federal, de um instituto federal, né? Vários deles fazem parte da nossa rede. Tem centros de pesquisa privados, como um César do Porto Digital, um CPQD, um Eldorado, né? Instituto Senai de Inovação, mas tem muitas universidades e institutos federais. E a gente criou uma metodologia que, hoje, os pesquisadores fazem pitch mesmo, igualzinho startup, de 7 minutos. Tivemos semana passada um com a Kimberly-Clark, por exemplo. Estão lá os pesquisadores fazendo um pitch sobre o desafio tecnológico da empresa em 7 minutos, cronometrado. A gente vai lá e corta o pesquisador se ele não terminar em 7 minutos. E isso foi uma mudança de cultura brutal. E o modelo Embrapi hoje, por exemplo, a empresa ela pode ter total tranquilidade de que, se ela fecha um projeto em Embrapi, é zero a chance de chegar lá. Combinou uma macroentrega no dia 20 de junho de 2024. Terminou o dia, a empresa não recebeu aquele pacote de trabalho que estava combinado com a unidade Embrapi. Aí ela liga no dia seguinte para o professor lá, o pesquisador da unidade Embrapi, fulano, mas e o que estava combinado, o pacote não chegou aqui no meu e-mail. Ah, sabe o que é? É que me chamaram para uma banca aí do doutorado, mas posso te mandar semana que vem? Isso não existe no modelo Embrapi. É profissional, trabalhando no timing das empresas. Então, à medida que você cria essa cultura e a empresa participa e faz um primeiro projeto, ela volta e faz 2, faz 3, faz 4, faz 5. Porque ela fala, nossa, eu tenho centros de pesquisa classe mundial que trabalham com a velocidade que eu preciso, que o mercado me demanda, né, para eu poder inovar e competir. Então, isso é um diferencial da água para o vinho, e trabalhando com recursos públicos, mas com velocidade e com muita accountability. Tem um processo muito rigoroso de gestão de projetos, né, de avaliação dos projetos, de consultores independentes, etc, etc. Então, esse conjunto hoje de quase 100 centros de pesquisa que integram a nossa rede, eles demonstram que, inclusive instituições públicas, né, com todos os controles que são necessários, obviamente com recurso público, mas que é possível essa aproximação, essa grande infraestrutura atendendo o empreendedor no timing que ele precisa. E, para concluir, dizer que, além do que eu comentei na manhã, né, da nossa parceria com o Sebrae, que a gente casa para cada um recurso, né, que R$1 que o empreendedor coloca, a gente casa outros 9, né, somando Embrapi, mais Sebrae, mais a unidade Embrapi. Esse é o nível de alavancagem máxima. No caso de vocês, não sei se foi 1:9 ou 1:8, mas não deve ter sido muito diferente disso, não, né? Varia um pouquinho, mas chega até 1:9. Então, Paulo, assim, é um processo dessa aproximação, né, e a gente tem visto uma demanda muito grande, felizmente, tem crescido, né, o número de atendimentos, realmente é nacional, por isso os convites chegam, né, toda semana para participarmos, para engajarmos. É um modelo muito interessante que deu certo e que une instrumentos de vários parceiros. Eu acho que esse é um ponto essencial, querer concordar com a UDA aqui, né? Eu acho que esse processo que está sendo trabalhado por vocês, junto com a CNI, com o MDIC, com vários atores, da gente conseguir criar um mecanismo que conecte os instrumentos de fomento para a Deep Techs, isso faz toda a diferença, né? Para o pesquisador, para o empreendedor, enxergar essa jornada de apoio e saber que ele vai sair do outro lado efetivamente. Muito bem. É um movimento que a gente fica muito feliz de ver acontecer, né? Acho que a gente podia ter explorado um pouco disso também com a KCL, mas tem playbooks de construção de política pública. Acho que o principal ponto dele é a articulação e interação entre os atores que são envolvidos por ela, né? E a gente tem visto isso acontecer lá e é muito, muito, muito legal nem só ver, participar, né, dessa discussão e o quanto que os atores todos ali estão engajados. O spoiler da UDA é muito bom, vem coisa boa por aí, a gente fica torcendo, com certeza. Trazendo de volta para o Raimundo, e também entrando num quase fechamento para a gente abrir para a pergunta. Primeiro, Raimundo, parabéns pela BioUs. Acho que repetir a pergunta que eu fiz para o Arthur. Você teve uma jornada longa, participou de vários programas, teve apoio, né, de várias instituições. O que você gostaria de ter aprendido mais rápido? Né? O que é aquela mudança de chave que fica aí para a gente ter atenção e falar, poxa, se é isso que mudou a chave, quer dizer que a gente precisa ensinar isso mais rápido. E o que tem de futuro? O que você precisa de mais apoio para continuar crescendo a BioUs? Complexo, né? Eu acho que antes ter conhecido o Sebrae na época que eu era ainda universitário, porque se tivesse
empreendendo antes, né? Eu fui professor universitário durante 8 anos, na PUC, Goiás, e também na Universidade Estadual. E pivotei por conta de um intercâmbio nos Estados Unidos em 2016, que lá tinha justamente uma incubadora, uma universidade recebendo uma Deep Tech, o termo lá já existia, Deep Tech, em 2016. E se eu tivesse a cabeça de hoje, era justamente... Os anos ensinam os que os dias desconhecem, né? Então, eu me focaria muito mais no empreendedorismo e teria muito mais foco no começo. Isso é a primeira questão. A porrada que o Rochester deu no dia da defesa foi importante porque a gente, como posicionamento de mercado, a gente assume a bandeira de tech, e isso tem um peso grande, porque você vai para eventos e para rodadas e que você é confundido muito com as fintechs, com as softtechs, com as digital techs, e aí não é a mesma vibe. E para as deep techs, a gente entendeu que o fluxo de caixa é menos importante do que uma patente. A patente é muito mais importante. A proteção intelectual é o principal ativo de uma deep tech. E é justamente isso que a gente focou. Se a gente tivesse focado... Uda, a gente está fazendo o 3º curso do NPI. É o 3º. Eu estou fazendo a 3ª vez, porque é justamente especializando na proteção intelectual, porque lá fora, a moeda de troca é a patente que você tem da sua tecnologia, seja processo ou serviço. Então, eu faria antes justamente proteger a patente, que a gente fez de forma mais tardia, mas a gente, graças a Deus, deu tempo. A Uda é a nossa madrinha das Deep Techs, no Catalisa, ela não sabe disso, talvez, mas ela é a nossa madrinha, e eu acho que, como ela mesma falou, que ela tem que registrar na fala, a continuidade, a dependência nossa agora uma escala diferente, é um posicionamento de mercado diferente. Scale-up é um cenário que a gente já faz como consultoria, mas como vendas iniciais a gente já está iniciando, mas a gente precisa de um fortalecimento do ecossistema. Porque levar a tecnologia para o campo é um outro desafio muito grande. Bater na porteira de um produtor rural e levar uma tecnologia para dentro da porteira é um desafio muito grande. Só que a gente fez isso já lá atrás. Eu fui presidente de cooperativa, como secretário também rural, e é justamente esse desafio que a gente está observando. E não tem como não falar sobre investimento. Se a gente for esperar fundos de investimento e fazer investimento de deep techs na fase inicial, eu acho que o melhor a ser feito é deep tech, buscar subvenção, como a gente fez, mas que tenha maturidade para o fundo entender que a hora agora é sua. Porque você tem a maturidade tecnológica e está pronto para ir para o mercado. Porque se você vem antes, o fundo, você se queima. E o fundo está te vendo, ele faz todo um screen seu, e é preciso ter essa visão de mercado, saber que tem que estar o tempo certo, para que possa você ser uma rodada. A gente está aberto em 2 rodadas nacionais e uma internacional, inclusive, que é justamente essa fase de validação de negócios. Então, a gente preparou para chegar até aqui. Se vai ter êxito ou não, a gente não está ansioso, a gente está simplesmente preparado. Muito bem. Pessoal, acho que dá tempo de 1 a 2 perguntas. Parabéns, Raimundo, pela apresentação. A pergunta para ti. Você falou que tem 2 NDAs, um deles ou 2 é com a indústria cosmética, né? Em relação ao polímero em si, você já resolveu o problema da homogeneidade do controle de qualidade? Porque senão, se for para essa indústria da saúde, precisar ter Anvisa essa questão da homogeneidade do produto em si. Ótima pergunta, obrigado pela pergunta. A família PHA ela tem 170 copolímeros. O que a gente identificou o PHB e o PHBV são os principais. Então, as indústrias de cosmético que está interessada em biofilmes. E essa homogeneidade a gente está, não pela fonte de carbono, mas no processo de downstream, que é um processo de extração do biopolímero. Então, a gente faz hoje processos solvente carbonizado, que a gente está evoluindo agora para o processo físico-químico. Essa homogeneidade a gente está testando com cartonados. Há uma demanda muito grande para embalagens UHT, né, longa vida,
que necessitam 10% daquelas embalagens, pessoal, se você cortar ela, 10% é um plástico, polietileno. Então, a gente está fazendo essa parceria justamente na Unifesp por conta disso e garantindo essa homogeneidade. O principal desafio é a escala. E por isso que a gente veio no resíduo. Se a gente fosse numa vertente tradicional, a gente buscaria as fontes de carbono mais trabalhadas, ou melhores trabalhadas, e garantiria melhor homogeneidade. Como a gente veio do resíduo, então é por isso que a gente obteve, porque nosso primeiro lote obtivemos 65% de pureza. Normalmente, resíduo não garante 50% de pureza, porque a gente conseguiu otimizar dentro do processo, no inóculo, pré-inóculo, essa potencialidade da homogeneidade. Então, a gente refinou nisso e, com isso, garantiu melhor obtenção do produto. Nosso produto é muito compatível com certificação da Afinco, inclusive, para ser substituto dessas bioembalagens. Uma última pergunta para a gente encerrar. Boa tarde a todos. Parabéns pelas apresentações, para o Raimundo especificamente. Eu queria fazer uma pergunta, na realidade é uma pergunta geral, assim, mas se eu tivesse numa conversa bem informal, ia fazer esse tipo de pergunta, né? Justamente o timing de investimento que o Raimundo falou, no Brasil a gente tem pouquíssima tradição e tal de investimento em Deep Tech, só que a gente vê em outros cenários, em outros países, os Venture Capitals pegando early stage de Deep Tech, né? E eu queria entender, que eu já visitei alguns desses ecossistemas internacionais, etc., qual que é a grande diferença que vocês veem no sentido de, em outros países, eles terem esse apetite maior para risco, e aqui a gente não encontra esse venture capital com tanto apetite para deep tech, né? A gente sabe que o risco é altíssimo, mas por que lá faz sentido essas teses de investimento e aqui não faz sentido essas teses de investimento? Obviamente, isso aí é sem fim, essa pergunta, mas o que vocês identificariam assim, como direcionamento para o ecossistema, para o ambiente nosso aqui, que a gente poderia trabalhar em prol para tornar o ambiente mais seguro? Dá para a gente voltar amanhã às 8 da manhã e começar de novo. Desculpa o nome de vocês dois. José Leite. João Paulo. João Paulo. João Paulo, eu não sei se o Uda e José, o Raimundo quiserem falar. Acho que são múltiplos fatores, né? Um deles, por exemplo, por que eu vou correr risco se só a própria minha taxa Selic é de 10%, é mais fácil eu multiplicar meu capital ali, com mais segurança. Mas isso é uma partezinha, talvez até pequena, dentro disso. E eu não sou especialista em investimento, gente. Então, até com medo de cometer alguma gafe. Mas ali é um ponto. Em outros países, taxa de juros é menor, você vai ter que correr mais risco para fazer o capital multiplicar. Acho que isso é um ponto. Mas eu talvez terminando o evento com uma visão de copo meio cheio e com uma visão otimista, a gente tem visto investidores trabalharem mais com tese de investimento para deep techs. Inclusive, em São Paulo, a gente teve alguns participando com capital paciente, com modelo, porque eles estão vendo que existem formas de você tirar o risco tanto tecnológico, e aí Embrapi está aqui como uma ferramenta para isso, e também risco de mercado, próprio caos focado, próprio Catalyse CT, que consegue fazer com que a gente torne a tecnologia um modelo de negócio que faça sentido replicar e ganhar escala. Eu acho que passa por uma série de fatores, né? Tanto culturais também. E fazer com que a conexão entre os atores permitam com que, talvez não seja o Venture Capital assumir mais risco, talvez a gente conseguir permitir com que esse risco seja diluído por outras instituições antes, que estão surgindo e estão se articulando para fazer com que isso aconteça. Não sei se... Posso? Você já encerrou o tempo aqui, só para fazer uma pontuação. Isso é pauta de discussão dos bastidores sempre. Foi assim também, o Rodrigo sabe aqui do webinário justamente da delegação do Global Summit.
Eu vou fazer uma analogia simples. Por que que jogadores de futebol estão indo mais cedo para fora? Aos early stage. Porque antigamente tinha que fazer carreira no futebol na década de 90 para você poder ir para fora. É bem mais ou menos assim que eu enxergo. Por quê? Porque Singapura teve essa discussão. As startups em Singapura, naturalmente, elas recebem 2 milhões de dólares na fase de ideação para MVP. A gente está participando do Pro Inter Sebrae também, do Rio de Janeiro, e no Canadá a mesma coisa. As startups não têm desafios impactantes. E a gente, no Brasil, graças ao Sebrae e ao Embrapi, a gente tem uma chuteira, tem um jogo de calção, está tentando jogar num campo de cascalho, um pouco com grama ou não, mas lá fora tem tudo isso já pronto. Mas os jogadores que estão buscando aqui dentro, porque os desafios de fazer gol no campo de cascalho é muito mais difícil. Por que que Vinícius Júnior está sendo considerado agora bola de ouro? Ele saiu daqui muito cedo. Então, esse tipo de analogia é importante porque é complexa. O mercado lá fora é muito mais atrativo, mas os desafios estão muito mais aqui. Se a gente for falar em biomas, a gente tem um bioma cerrado também. Os desafios de deep techs no campo de biomas cerrado, biomas da Amazônia, biomas em si no Brasil é muito grande. Então, a terra aqui é muito mais frutífera para desenvolvimento de tecnologias, inclusive justamente porque muitas estão aqui olhando. Mas isso é um tema complexo, mas eu posso garantir que a BioUs, nos últimos 10 anos, a gente evoluiu bastante. Eu estou falando de deep tech como um todo. Evoluiu muito. A UDA sabe o que Catalisa era no começo, o que é hoje. Terceirizava para alguém pagar as bolsas, agora tem autonomia para isso. E essa chancela deles, lá fora, a gente tem outro tipo de cartão quando apresenta. Você foi acelerado pelo Sebrae, você tem recurso da Embrapi. Isso é diferente. É por isso que a gente fez esse trabalho de casa. Participar de torneios de futebol internos e internacionais até você ser visto por um grande empresário. E aí, sim, ou não despertar um grande investimento lá fora. Essa é só a minha observação, porque é muito pautado isso nos bastidores. E aí, já Paulo, muito rapidamente, só para a pergunta do João Paulo é excelente, mas só para adicionar um ângulo ao que vocês já disseram. Veja, João Paulo, eu diria que, além desses fatores, principalmente o custo de capital que o Paulo colocou, né, comparativo à arbitragem potencial envolvida, existem ecossistemas mais desregulamentados, né, além de Estados Unidos, obviamente, mas, por exemplo, Israel. Em Israel, um anjo, por exemplo, quase 100% do que ele investir numa startup, ele deduz no IR. Igual a gente deduz aqui para doar para uma ONG de crianças carentes. O cara vai lá, ele é anjo, ele deduz quase 100%. Então, assim, existem mecanismos, né, nesses mercados que a forma como eles veem a importância do empreendedorismo inovador é de outra escala, né? O Brasil, por outro lado, nós temos, como país emergente, em desenvolvimento, uma dicotomia, né, que além do custo de capital, mas a gente tem estrada para construir, escola para criança para fazer, questões estruturais de um país em desenvolvimento, né? E isso tudo impacta esse cenário, o apetite, né? Mas nós temos percebido que já há, sim, crescente esse apetite e a paciência. Você tem investidores como, por exemplo, o Gui Perelmutter, do fundo Grids Capital, é só focado em Deep Tech. O cara é um carioca, está aqui, e está farejando, está procurando, está com o radar ligado, né? Então, assim, para puxar um gancho do Raimundo sobre a comparação do Brasil, o nosso contexto com lá fora, meu amigo, tem países que têm problemas estruturais de empreendedorismo inovador, como uma Alemanha, uma Coreia. Os caras não têm, é muito pouco empreendedor. É outro perfil cultural. O Brasil, a gente consegue rebolar de uma forma, encontrar soluções, apesar das adversidades, muitas vezes estruturais, que o apetite do investidor, aquele que consegue enxergar que o Brasil, pelas características que tem, os desafios de habitação, de saúde, de saneamento, de educação, se você encontra soluções aqui, Deep Tech, que impactam esses problemas da grande população mundial, de classe média baixa, né, você ganha em escala.
Então, assim, tem esses desafios todos que colocamos, mas eu realmente acho que o Brasil tem uma posição, né, por ser uma das 10 maiores economias, enfim, o estágio de desenvolvimento que a gente está e a complexidade mínima que o ecossistema de empreendedorismo inovador já tem no Brasil, eu realmente penso que esse cenário está mudando, pouco a pouco. Eu fico com o Paulo aqui numa mensagem final otimista para as Deep Techs.